Bem-vindos a mais uma aula sobre os discípulos e seus temperamentos. Curte, compartilha, comenta, vai, eu quero ver os comentários de vocês. Vai lá embaixo, comenta, me conta aí se você já se identificou com algum dos discípulos ou com mais de um discípulo, eu quero saber. Coloca lá nos comentários. E hoje nós vamos falar sobre Judas. Cada um dos discípulos nós vimos aqui com sua particularidade e a gente acaba vendo também que nós somos uns desses discípulos. Talvez você se identifique com um, você se identifique com outro, mas o importante aqui é saber que Jesus olhou para eles e viu potencial, da mesma forma como Ele olha para nós. O nosso caos é matéria-prima para o Senhor. Hoje eu vou falar desse discípulo, e é difícil, é meio difícil, não é? Falar de Judas. Falar de Judas existe já aí na sua cabeça, pronto, Judas, o traidor. E você não pensa no início da trajetória dele com Jesus. Eu quero que você agora, só para desarmar você aí um pouquinho, quando Jesus chamou os 12 discípulos, os 12 responderam. Eles responderam porque eles se apaixonaram por Jesus. Judas, ele já lidava com dinheiro, era uma pessoa que ele seria bem sucedido como comerciante, como qualquer coisa, porque ele tinha talento nato, era dele. Então, ele não foi até Jesus porque ele não tinha opção na vida. Ele tinha outras opções, mas em algum momento Jesus tocou no coração dele. E ele se apaixonou por Jesus. Ele deve ter visto Jesus ali fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Ele deve ter se encantado com a palavra, com certeza. Senão, ele não teria abandonado tudo e iria seguir Jesus. Quando você olha na trajetória desses 3 anos em que Jesus andou com os seus discípulos, você vai ver que Jesus deu avisos assustadores. Falou lá para Pedro numa certa ocasião, quando eles estavam em Cesareia de Filipe, ele falou: arreda de mim, Satanás. Para Pedro que falou: não, Jesus, não vá para a cruz. Gente, Pedro tinha acabado de ser usado por Deus com a revelação de que Jesus era Filho de Deus, o Cristo. E agora ele tinha se deixado ser usado pelas trevas para tentar dissuadir Jesus de entregar a sua vida. Em outra ocasião, Jesus fala para Pedro: Pedro, olha, Satanás quer te peneirar. O que é peneirar? Ele quer te destruir. Porque quando você peneira o trigo, aquilo que não presta fica fora da peneira. Aquilo que não é bom é peneirado, né? Fica ali separado. E o que o diabo queria? Que Pedro fosse para fora da peneira, que o pior de Pedro manifestasse e ele ficasse de fora, não permanecesse como discípulo de Jesus. Então Pedro estava correndo o mesmo risco que Judas. E é claro que as trevas viram que dali, daquele grupo, sairia algo muito importante. Então ele queria acabar com aquele grupo. E como é que acaba com o grupo? Trazendo divisão, trazendo contenda, trazendo o pior da pessoa à tona. E ele investiu pesado, garanto a você que ele investiu pesado para trazer o pior de cada um deles à tona.
Então vamos falar um pouco agora de Judas. Agora que você entendeu que ele poderia ter sido Pedro, mas o que aconteceu para que Judas aceitasse esse plano das trevas na vida dele? Bom, Judas era uma pessoa então com facilidade para cálculos. Era uma pessoa boa, uma pessoa que é tesoureiro, ele é bom de relacionamento com as pessoas. Mas quais são os pontos negativos que você vai vendo na trajetória de Judas com Jesus? Ele não era uma pessoa sensível, ele não era uma pessoa empática. Ele não amou a atitude ali em João, capítulo 12, depois que Lázaro ressuscitou, depois que Jesus foi ungido, ele disse, teria sido melhor vender esse perfume tão caro do que derramar sobre Jesus. A gente vê que, além dele ter pouca sensibilidade, ele já tinha perdido não só a sensibilidade espiritual, mas o amor a Jesus já não estava igual. Ele foi esfriando. Eles ficaram 3 anos juntos, então no último ano ele foi esfriando, tanto que o diabo entrou. Tanto que nós vemos que Jesus disse que em determinado momento o diabo entrou no coração de Judas. Quando? Quando ele esfriou. Se entrou, é porque ele não estava no coração de Judas antes. Foi no meio do caminho que ele entrou. Ele foi entrando devagarinho. Bom, vamos trazer o pior do temperamento. Vamos trazer o pior aqui do teu temperamento. Você que não é uma pessoa sensível. Você é uma pessoa calculista. Então eu vou roubar o amor ao próximo. Você tem que ver o melhor para você mesmo. Você é uma pessoa egoísta. Então, você vê que Judas, ele passou a ser egoísta, insensível, a cobiça subiu à mente de Judas. Como assim? Além dessa passagem que eu falei, que ele queria que vendesse o perfume, que não fosse derramado sobre Jesus, aonde mais você vê aqui a cobiça? Quando Judas traiu Jesus, o que ele realmente esperava? Ele odiava Jesus? Não. Você vê pela atitude dele, ele tem remorso, não arrependimento, mas remorso. E ele fica desesperado. Por quê? Porque o plano dele não deu certo. Qual era o plano dele? Para quem que ele vendeu a informação aonde estava Jesus? Ele vendeu para os religiosos, não foi para Roma. Então, o que ele queria? Porque se ele odiasse Jesus, ele já ia direto para Roma. Não, ele quis negociar com os religiosos, porque ele queria poder. Ele estava percebendo, no início ele se encantou, que Jesus era o Messias na cabeça dele, como de todos os discípulos, o Messias iria derrotar Roma, o Messias iria governar. Ele sim, gente, era 100% colérico, com melancólico. Por que ele era melancólico? Porque quem lida muito bem com números também é melancólico. Então, você vê que ele queria poder. Que poder? Porque o sinédrio, os religiosos, eram formados por 70 homens que tinham uma projeção, um status absurdo. Eles eram os 70 homens mais importantes de Israel. Se você falasse que fazia parte do sinédrio, todo mundo ia te respeitar. Quando ele viu que Jesus não era o Messias que ele aguardava, aquele que venceria Roma e governaria Israel, ele falou, peraí, eu preciso ir do lado que está dando certo. Então, o lado que está dando certo são os religiosos, então eu vou ficar bem
com os religiosos. E ele vendeu informação para os religiosos. Então, vamos ver aqui o que eu escrevi sobre Judas. Ele era organizado, com certeza, gente, para administrar no princípio do ministério, porque depois de Jesus, ele teve pessoas que o ajudaram, como está escrito lá em Lucas 8, mulheres ricas que o ajudaram. Mas no início do ministério, todo mundo deixou a sua profissão e começaram a lidar com a falta, com não ter mesmo dinheiro. Administrar onde não tem dinheiro é difícil. Então, ele era uma pessoa capaz. Ele era talentoso. Onde não tinha dinheiro, é difícil de você administrar ali. Então, ele era eficiente. Ele amava Jesus, ele acreditava em Jesus. Ele era uma pessoa... mas ele era uma pessoa insensível. Como eu falei, superficial. Apesar de todas essas qualidades dele, ele era uma pessoa superficial. Tudo nele era muito superficial. Se você não tratar o superficial, você tem ali dois extremos. Ou você se torna uma pessoa muito permeável ou impermeável. E o certo da maturidade emocional é você ser permeável. O que é uma pessoa permeável? É uma pessoa sensível, né? Isso foi Deus que te deu, é dom. Dom de Deus. Deus te faz a imagem e semelhança dele. Você precisa chorar com os que choram, consolar os que choram. Você precisa se alegrar com aqueles que têm sucesso, incentivar aqueles que estão no caminho do sucesso. Você precisa se importar com o outro, entender a história do outro, relevar. Tudo isso é sensibilidade. Agora, insensibilidade é o que Judas tinha. Aquele momento de unção, de glória, ali Maria derramando o óleo, o perfume sobre o Senhor, era um ambiente de amor e ele ali todo insensível. Pessoas insensíveis são aquelas que veem o outro sofrendo e elas não fazem nada, não tomam uma atitude. Ela fala, muitas vezes ela ainda fala mais coisas que vão deixar a pessoa pior. Isso é ser insensível. Mas é um mecanismo de descontrole emocional. Porque Deus, ele não te criou dessa forma. Deus te criou sensível, não insensível. Agora, Deus também não te criou para ser hipersensível. Tudo te magoa, tudo você deixa, tudo você abandona. Então, nós vemos que o descontrole emocional de Judas, pela insensibilidade, por ser impermeável, implacável no julgamento dele, era uma pessoa superficial, como acabei de dizer. E eu coloquei aqui para você algo que eu quero destacar, que é a arrogância dele. A arrogância de Judas competia com o perdão. A intolerância, você está vendo que isso tudo aqui, gente, isso é na área das emoções. A intolerância competia com a compreensão. Se ele fosse restaurado emocionalmente, ele seria uma pessoa que Jesus ensinou no ministério de todo o perdão, né? Ele era uma pessoa arrogante, intolerante, ele tinha essa necessidade. Mesmo ele tendo sido ensinado por Jesus, essas características nele eram tão fortes, e por ser uma pessoa arrogante e intolerante, ele tinha essa necessidade neurótica de poder. Toda pessoa descontrolada emocionalmente, ela tem
necessidade neurótica de estar certa, necessidade neurótica de poder, necessidade neurótica de dar a última palavra. Esses 3 sintomas já mostram que a pessoa é imatura e descontrolada emocionalmente, porque você não está não está certo o tempo todo. Ninguém está certo o tempo todo. Então, essa necessidade neurótica de dar a última palavra já é um descontrole emocional. Necessidade neurótica de poder. Todo mundo que é imaturo emocionalmente sabe que a vida, todo mundo que é maduro, aliás, emocionalmente, sabe que a vida ela é feita de pódio, né? E de momentos que você falha, que você perde, mas nem por isso você não vai chegar lá. Você precisa só se esforçar mais para chegar no pódio da vida. É como Pedro, ora acertava, ora errava, até que ele amadureceu e se tornou uma pessoa estável, um apóstolo admirável, onde você via os milagres fluindo através da vida dele. Aprendeu a amar os diferentes, ele amou Cornélio. Você vê que ele amadureceu emocionalmente. Mas Judas, ele se tornou uma máquina para destruir os outros. Quando você tem descontrole emocional, você não só se autodestrói, como você destrói as pessoas que estão ao seu redor. Judas, tudo que ele fez foi para destruir Jesus. Mas ele não podia destruir Jesus, porque Jesus, ninguém poderia destruir Jesus. Mas se ele tivesse voltado este plano dele para destruir Tiago ou Mateus, ele teria destruído. Então, pessoas não tratadas emocionalmente, elas destroem os relacionamentos ao redor delas e também se autodestroem. É só ver o fim da vida de Judas. Ele mesmo se autodestruiu. Não foi um romano que destruiu a vida dele, não foi o juízo do céu que destruiu a vida dele, foi ele mesmo que se autodestruiu. Toma cuidado com as tuas emoções. Tem mecanismos no teu interior que podem acabar com a sua vida. Então, com o mesmo ímpeto que você disse, sim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, você precisa dizer, sim, eu deixo Jesus no controle da minha vida para restaurar as minhas emoções, para fortalecer tudo que eu tenho de bom no meu temperamento e para minimizar tudo que eu tenho de ruim no meu temperamento. Não esqueça, perfeitos nunca vamos ser. Mas até o nosso encontro com Jesus, nós podemos nos tornar cada dia mais fortes. Nós podemos nos tornar cada dia mais maduros, cada dia mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Outra coisa que eu quero ressaltar para vocês é que Judas, ele foi assaltado. Não foi de repente, foi ali pouco a pouco, por pensamentos perturbadores. E ele não superou. Cuidado, você tem muito lixo. A tua mente, ela pode ser um grande aterro, muito lixo mental. E você precisa conviver com esse lixo mental. Porque o pensamento poderia ter chegado. Poderia. Ah, que desperdício de dinheiro jogando aí, derramando esse perfume caríssimo sobre Jesus. E, na verdade, gente, ele nem se importava com os pobres.
Mas ele poderia ele poderia usar algo que nós chamamos de gestão emocional, que é choque de realidade. Quando esse pensamento chegou, esse pensamento é lixo. Ele poderia ter identificado e ele poderia dizer, eu não posso conviver com esse lixo mental. Esse aí é o antigo Judas. Não, o Judas novo não vai pensar isso. Eu vou pensar de uma outra forma. Então, vamos lá. O que é um choque de realidade? Judas, isso você pensava antes. Agora, olha só, Judas, o que ela está fazendo? Ela está adorando a Jesus. Jesus disse que está chegando a hora dele entregar a sua vida e ele está sendo ungido em vida. Não, Judas, olha, mergulha aí. Mergulha nesse momento. Mergulha nessa unção, mergulha nessa glória. O problema de Judas foi ele querer ficar bem com os religiosos. Se importava mais com aquilo que as pessoas pensavam do que com o que Jesus pensava sobre ele. Ele quis ficar bem com as pessoas, mas ele não quis ficar bem com ele mesmo. Porque é como Jesus disse, conviver com o lixo, aliás, é como eu disse, conviver com o lixo, você vai acabar sendo soterrado por ele. Foi o que aconteceu com a vida de Judas. Eu quero ler uma frase aqui para vocês que retrata bem isso. Olha, os jovens galileus, na sua grande parte, na maioria dos discípulos que eram galileus, entenderam que seguir a Jesus e amá-lo exigia um preço que era reconhecer as suas próprias misérias. Então, esse é o preço para você ser uma pessoa madura. Uma pessoa madura emocionalmente. É renunciar a si mesmo. É você dar nome aos seus problemas. Se você tem problema com a ira, se você tem problema com o egoísmo, com a ganância, com a insegurança, dar nome. Reconhecer as suas próprias misérias. Na verdade, Judas, ele era inseguro. Ele queria que as pessoas o admirassem por sua inteligência, por sua habilidade para lidar com o dinheiro, que o admirasse por causa do cargo que ele ocupava. Tudo isso é gerado por baixa autoestima e insegurança. Quando você tem baixa autoestima, você se compara com os outros ou se preocupa demais com a opinião dos outros, sem saber o que é melhor para você. E aqui, quais são as misérias? Vou dar aqui o exemplo: o egoísmo, o individualismo, o orgulho. Ele tinha que aprender a amar incondicionalmente, a dar a outra face, a não desistir de si mesmo e a não desistir dos outros. Muitas vezes, por nossas fragilidades, ou desistimos de nós mesmos, quando você entra em depressão, você se isola, ou você desiste dos outros, quando você permite que todos os seus relacionamentos sejam abalados por causa de conflitos gerados justamente por falta de maturidade emocional. É tempo de crescer, é tempo de ser restaurado, é tempo de ser totalmente transformado para se tornar essa pessoa que está no coração de Deus, que está na mente de Deus. Que você possa investir em você mesmo, ser guiado por Deus e não pelas suas emoções descontroladas. Que o Senhor, Ele te abençoe, que o Senhor te guarde até o nosso próximo discípulo e que será também
a nossa última aula. Até lá, se Deus quiser.